muita alegria, a Casa Espírita os recebe a mais uma noite de trabalhos realizados, mais uma noite de estudos, de atendimentos, na Seara do Mestre Jesus. Tá? Então, pedimos respeitosamente que as pessoas desliguem os celulares, por gentileza, e que nesse momento comecemos a nos concentrar em todas as preces, todas as palavras que vão ser aqui ministradas na noite de hoje. Tá bom? Lélia não pôde estar presente, né? Mas em breve ela vai retornar aqui para o comando de trabalho aqui na mesa. Tá? Então a gente vai começar dentro do horário previsto. Então a Rusa, ela vai fazer um preparo de ambiente e depois faz a nossa já tradicional meditação, para que a gente possa entrar em contato, em sintonia com os espíritos superiores, com os irmãos da caridade que estão aqui nos auxiliando, nos incluindo e também participando do nosso trabalho. Então pedimos respeitosamente mais uma vez a concentração máxima nesse momento para o bom desenvolvimento pelos bons fluidos que os trabalhos vão proporcionar a todos nós. Tá bom? Obrigado. O nosso texto de hoje, de abertura, é do livro Reflexões, é uma leitura psicografada, tá? Então é muito interessante que a gente preste bastante atenção no recado da espiritualidade. Desespero. O desespero leva as pessoas a cometerem atos insanos. E desespero nada mais é que falta de fé. Quando a fé nos falta, somos capazes de fazer qualquer coisa, pois ficamos desprotegidos por nos afastarmos de nossa essência. Na maior parte das vezes, o desespero nada mais é que oportunidade de trabalharmos a nossa humildade. A humildade de dizermos, não posso mais, me ajude, me acolha. Por acharmos que fazendo isso seremos fracos, nos tornaremos vulneráveis. Quando somente uma atitude de entrega com fé seria capaz de resolver qualquer problema. Problemas esses que são pequenas pedras em nosso caminho, para podermos aprender a lidar com nossas dificuldades. O desespero, na maioria das vezes, é causado pelas nossas má escolhas, por querermos que tudo seja para hoje, por não termos paciência de esperar o momento certo, e assim não paramos para aliviar nossas ações e nos enveredamos em teias que nós mesmos tecemos. E cada vez mais nos colocamos nas garras do desespero. Volto a dizer, falta de fé. Por querer que o outro nos ame como queremos, que a vida corra como queremos e que tudo venha para nosso bel prazer. Por isso vamos alimentando o monstro da frustração. Mas aqui viemos para trabalhar a paciência, a aceitação, o desapego e principalmente a nossa fé. Não devemos exigir amor, e sim ensinar a amar, através de nossa conduta e não de cobranças. Amor não se cobra, se dá. Quando entendermos isso, não teremos o desespero, pois enxergaremos que tudo tem seu tempo. Tempo de aprender e tempo de ensinar. Tempo de doar e tempo de receber. E assim fazendo, nunca saberemos o que é desespero, pois nossa fé será mais forte e teremos a certeza que tudo passa, tanto a alegria como a dor. E tanto uma como a outra estão nos ensinando algo. Basta querermos nos abrir ao aprendizado. Essa é a lei da vida. E viemos aqui para aprender e não para nos revoltar. Agora,
depois dessa mensagem que nos faz tanto refletir, né? Nós vamos meditar um pouco, vamos relaxar, aproveitar esse momento que é nosso, que nós merecemos e que faz tão bem. Vamos aproveitar e esquecer tudo lá fora. A nossa meditação de hoje vai ser sobre ansiedade e preocupação. Então vamos fechar nossos olhos, sentar confortavelmente, soltando todo o nosso corpo, acalmando a mente, acalmando o nosso coração. Isso, acalmando a nossa mente, acalmando o nosso coração. Que sensação boa estamos sentindo. Vamos aproveitar e inspirar profundamente. E expirar, soltando todo o ar. Mais uma vez, inspirando e expirando. Toda vez que soltar o ar, lembra de relaxar os ombros, as mãos, o rosto. Deixe a língua repousar suavemente na sua boca. Permita que suas emoções fluam através do seu corpo. Relaxe. Se solte. Solta qualquer tensão que você esteja no momento. Inspira fundo, juntando toda e qualquer preocupação que você possa estar sentindo. E ao soltar, deixa ir embora todo esse peso, tudo que possa estar te incomodando. E de novo, inspira fundo e solta. Deixa ir embora tudo que não te serve mais. Perceba que quando a gente vive muito no passado, nos sentimos depressivos, e que quando a gente vive muito no futuro, nos sentimos ansiosos. Essa necessidade de que ser controlado, de que controlar o que vai acontecer, é que nos deixa com o peito apertado, ansiosos, com medo que algo aconteça ou não aconteça. Você precisa soltar, deixar ir embora essa necessidade de controle que temos. Você precisa confiar mais em você, no universo, no Criador, na sua jornada. Confiar que você é capaz de passar pelo que quer que seja que a vida traga até você. Afinal de contas, olha quantas coisas você já passou e está aqui com mais força e mais sabedoria. E quando a preocupação quiser trazer a ansiedade, para um pouco, feche os olhos, respira fundo, muda a sua energia e leva a sua energia para uma energia positiva. Com certeza as coisas vão se ajeitar. Tudo vai encontrar o seu lugar. Confia em você. Inspira e expira. Inspirando toda a energia positiva para dentro do seu corpo. Inspirando fundo e soltando o ar bem devagar. Quando inspirar, vai inspirar paz, calma,
confiança e solta tudo que não te serve mais. Solte tudo que não te serve mais. Agora, suavemente, vamos trazendo o mantra dessa meditação. Eu liberto o controle e confio na minha jornada. Eu liberto o controle e confio na minha jornada. Vamos repetindo mentalmente para a gente mesma. Eu liberto o controle e confio na minha jornada. Vamos sentindo essa energia, acreditando no que estamos falando. E agora, devagar, bem devagar, comece a trazer a sua atenção de volta para a sua respiração. E aí, bem devagar, comece a mover seu corpo e sentindo essa linda energia que você cultivou aí dentro. Enquanto você começa a abrir os olhos lentamente, se sentindo mais leve e confiante, lembre sempre que mesmo você não podendo controlar tudo que acontece na sua vida, você ainda tem o controle de como reagir a tudo. E lembre, sempre que você precisar, lembre disso. Existe esse cantinho de calma aí dentro, que você pode acessar a qualquer momento para recarregar as suas energias. É só você fechar os seus olhos, silenciar e se conectar. Aprenda a fazer isso. E nessa energia de luz, de calma, vamos voltando e sentindo essa luz em todos nós. E eu digo, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em vocês. Namastê. E nessa energia de calma, de paz, vamos à nossa palestra de hoje com o irmão Júlio. Que assim seja, graças a Deus. Vamos fazer a prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai maior, Jesus, divino e amado Mestre, cá estamos reunidos em vosso nome, em vossa seara de amor, luz e paz, para mais uma noite de estudos e trabalhos realizados na nossa casa, e pedimos a vós a proteção, o fortalecimento, o ensinamento, o direcionamento das nossas atividades espirituais, das nossas atividades diárias. Pedimos aos bons espíritos que nos incluam, que nos guiam, que estejam presentes a nós, ao nosso irmão palestrante na noite de hoje, e que possamos nos fortalecer cada vez mais na realização de nossas tarefas. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, a palestra de hoje, com o irmão Júlio, tá? Com um tema super atual, super pertinente. Você tem fome do quê? Então, Julinho, a palavra é sua. Boa noite. É sempre com alegria que eu recebo o convite da casa para apresentar esse estudo aqui na segunda-feira. A maioria de nós se encontra aqui nas quarta-feiras, né? Então a gente está se reencontrando. Quero agradecer as pessoas que trouxeram ajuda com alimentos, com leite. Essa é uma campanha permanente que nós temos na casa e a gente precisa que vocês nos ajudem para que a gente possa ajudar as pessoas que estão em situação vulnerável nesse momento. Então a gente agradece muito essa ajuda que vocês têm trazido, né? E Kardec, quando ele codificou a doutrina,
ele nos propôs a fé raciocinada, né? E através da fé raciocinada, Kardec nos trouxe como que nós, espíritas, cristãos, devemos nos conduzir e nos comportar como cidadãos. Então, isso nos traz um grande comprometimento, porque a fé, ela só tem razão de ser, o espiritismo só tem razão de ser cristão só tem razão de ser, se você segue minimamente as orientações de Jesus, nosso divino mestre. E a grande proposta de Jesus, que Jesus deixou para nós, foi de amar ao próximo como a ti mesmo. Né? E quando Cristo diz que seriam bem-aventurados os que tivessem fome e sede de justiça, ele deixa-nos uma pergunta: qual é a nossa fome? Né? Porque num país assolado pela insegurança alimentar, 15% da população brasileira está em situação vulnerável, algumas em total miséria e uma grande parte em insegurança alimentar. Ou seja, aquele sujeito que faz uma refeição no dia, ou como a gente tem visto nas reportagens, que era um grande drama agora para algumas famílias, que as escolas entrassem em férias, porque muitas crianças só têm a comida da escola. Então é natural, quando a gente fala de fome, a gente pensa em fome de comida, né? Na questão 930 do Livro dos Espíritos, isso que eu gosto sempre de dizer, que a doutrina, ela sempre nos remete à questão da nossa atitude, da nossa forma de viver como cidadão. Na questão 930, os Espíritos dizem: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Questão 930. Então, estudando a doutrina, nós vamos entender que a fome física dos nossos irmãos é resultado da nossa invigilância. Né? Por quê? Na questão 642, Kardec pergunta para os espíritos: será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E os espíritos dizem: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, deixar de fazer o bem é tão ruim quanto fazer o mal. E esse é um momento em que a nossa sociedade, o mundo que nós estamos vivendo, nos pede que nós sejamos mais solidários, né? Nós vamos falar dessas fomes aqui. O cristão precisa alimentar a sua fé seguindo o divino modelo, seguindo a proposta de Jesus. E Jesus nos ensina que o verdadeiro alimento não é o alimento do corpo físico, mas o alimento da alma, o pão espiritual. É disso que nós vamos falar hoje. Abordamos a questão da fome da população no início, porque é importante que a gente esteja atento para o que está acontecendo. Para a miséria. A gente encontra a miséria toda hora na rua. Outras vezes nós somos abordados na rua pela miséria. Né? É porque às vezes a coisa fica tão comum e a gente acaba tornando normal uma coisa que não pode ser normal. Sabe? A gente já se escuda, já se prepara, já desvia do caminho. Mas aquilo ali é a miséria batendo na nossa cara, dando um tapa na nossa cara. O que está acontecendo nas ruas de Friburgo é uma situação alarmante. E o que está acontecendo fora daqui ainda pior. Eu estive no Rio na semana passada com a minha filha e fiquei apavorado de ver a quantidade de gente em situação de rua. Entendeu? E nós temos que estar alertas. Mas vamos falar dessa fome espiritual. E uma das palavras mais pronunciadas no mundo atualmente é a paz. Né? Todos desejam alguma forma de paz no planeta, na família, no trabalho, paz íntima, paz interior. Né? E a gente está vivendo um momento confuso de guerra. Né? A guerra já dura 6 meses, mas a gente já não fala mais tanto dela.
mas está lá morrendo gente todo dia, né? E agora temos aí a possibilidade de ter outra, que já é com a China, com Taiwan. Isso envolve, a gente envolve, isso envolve a nossa fé, envolve. Né? Nós temos que construir a paz. E construir a paz começa pelo primeiro passo. O primeiro passo que a gente dá para construir a paz é em nossas casas. A partir das nossas casas. A construção da paz, aliás, tudo, toda transformação, todo trabalho, todo desejo que a gente tem, que inclui a paz, que inclui o amor, a solidariedade, tem que começar de casa. Né? Essa história de ser muito santo na rua e em casa o pau quebrar, não é cristão. Né? Então, construir a paz começa pelas nossas casas. Esse é o nosso espelho. A casa é o nosso balizamento para a construção das nossas atitudes da paz na comunidade, no seu trabalho. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar as suas más inclinações. Então, essa nossa construção, para alimentar a nossa fome de paz, ela se inicia em casa, ela se inicia através da prece, pedindo tolerância, pedindo um autocontrole, porque a gente vive num turbilhão muito grande, a gente é provocado o tempo todo para ter reações que nem sempre são as melhores, não é mesmo? No livro A Carta Magna, de Raul Teixeira, o Espírito Camilo diz: ninguém usufrui da paz quando não a compreende. Ninguém pode oferecer paz ao mundo se não a desenvolve no próprio âmago, no próprio mundo íntimo. Então nós devemos nos alimentar da paz, balizar os nossos passos dentro dos princípios cristãos, caminhar na paz do Cristo. Essa é a melhor instrução que os Espíritos nos dão, caminhar na paz de Cristo. O exercício da paz está diretamente ligado com a nossa capacidade de tolerância, equilíbrio, serenidade. E isso nos leva ao respeito, que é outra fome espiritual que nós devemos alimentar. Na questão 877, os Espíritos dizem: a primeira de todas as obrigações é a de respeitar o direito dos seus semelhantes. E também diz: alimentar o autorrespeito para desenvolver o respeito aos nossos semelhantes. O discípulo Filipe pergunta para Jesus o que deve ser o respeito ao outro. E Jesus diz: meu filho, o respeito que devemos ter às pessoas, em certo ponto até aos animais, exige de nós muita acuidade, muito senso espiritual, cabendo dentro da máxima que sempre repetimos: não fazer aos outros aquilo que não queremos que eles façam conosco. Ou seja, as orientações de Cristo são muito claras para a gente, né? Como desenvolver essa paz, né? Essa construção da paz a partir da família, a partir da construção da paz exterior. O respeito aos outros a gente começa construindo quando a gente passa a se respeitar. Quando nós passamos a ser menos duros com a gente se cobra muito às vezes, a gente é muito duro com a gente. Então, respeitar o direito do semelhante significa agir com justiça, com honestidade. Né? O respeito é o direito básico de todo indivíduo. E é o nosso principal alimento para a nossa vida em sociedade. Não se vive em sociedade sem o respeito. Principalmente o respeito às diferenças, né? Que é o mais difícil da gente exercitar. Na questão 768, os Espíritos dizem: o homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento ele se embrutece. Né? Então, na construção do respeito,
gente avança, quando a gente aprende a respeitar o direito do outro, quando a gente aprende a entender a posição do outro, quando a gente respeita as diferenças, a gente desenvolve um outro elemento fundamental para esse alimento espiritual, que é a solidariedade, né? A solidariedade é o alimento que torna a nossa vida útil, né? A gente só é útil quando a gente é solidário, quando a gente desenvolve a empatia, quando a gente desenvolve a caridade, né? E lá no Evangelho diz, a sociabilidade é uma tendência natural e obedece ao imperativo da lei do progresso. Ser solidário é sentir essa necessidade íntima de partilhar alguma coisa com o próximo, de entender a necessidade do próximo. E mais uma vez, começa dentro de casa. Todas essas construções, todo esse alimento espiritual que a gente precisa desenvolver, ele começa a partir de casa. É a partir de casa que a gente começa a criar essa espiral transformadora. Essa espiral pode salvar esse planeta dessas confusões todas que nós estamos vivendo diariamente. A solidarização é o sentimento de identificação com os problemas do outro, que leva as pessoas a se ajudarem mutuamente, né? Esse é o compromisso. A solidariedade é um compromisso que nos faz com que a gente se sinta na obrigação de ajudar uns aos outros, né? A fome de solidariedade nos alimenta de caridade, e a caridade na sua melhor representação, que é aquela que nos envolve diretamente na ação. A solidariedade, porque nós temos essa caridade que nós fazemos e que é fundamental, necessária, que é a caridade material. Ela é importante, por exemplo, nós estamos arrecadando comida, ela é fundamental, porque como dizia Betinho, quem tem fome tem pressa. Não dá para falar, não dá para pedir, né? Quem está com fome fica esperar, não dá. A gente tem que dar comida para as pessoas, né? Não dá para você sentar e almoçar e não pensar que tem alguém que não está fazendo isso, né? Aí é solidariedade, empatia, isso é que nós estamos falando disso, né? Então a caridade, quando ela vem revestida de solidariedade, ela não joga no campo, ela não joga dentro da situação daquele irmão. A gente desenvolve a empatia, a gente quer sentir o que esse irmão está sentindo e a gente passa a se colocar à disposição dele para ajudá-lo. A caridade da solidariedade, ela é muito importante porque ela nos remete àquela caridade sutil, a caridade que não agride, que não causa constrangimento. A gente tem que ter muita preocupação com isso, sabe, ao fazer a caridade, de não constranger quem está recebendo. Então tem que ser muito sutil, sabe? Não é para tirar selfie quando faz caridade. E quando a gente desenvolve a solidariedade, a gente tem essa capacidade, porque a gente se joga dentro da situação da pessoa, né? E a gente sabe que tem 15% da população, é lógico que tem um monte de gente aí que até pouco tempo atrás tinha condições de sobreviver, de comer, de beber, sabe? E de repente degringolou tudo. Você imagina a situação desse chefe de família, dessa chefe de família, e as maiorias são as chefes de família. Porque nós também não falamos muito do aborto paternal, né? A gente fala só do aborto, a gente só aponta o dedo para as mulheres, né? Então elas são a grande maioria das chefes de família no Brasil e elas deixam de comer para que os filhos possam comer. A gente sabe disso. Todos nós temos ou tivemos uma mãe e a gente sabe do que elas são capazes. Então a solidariedade nos leva a isso, a nos colocar no lugar dessas pessoas. E nós vamos falar também da fome de justiça. Na questão 875, os Espíritos dizem que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Quer dizer, a justiça é uma evolução do respeito, né? A fome de justiça é a representatividade da cidadania cristã. A mensagem que Cristo deixou para nós
para o exercício da cidadania é o respeito e a justiça. A vida em sociedade, ela impõe direitos e deveres recíprocos que é para uma sociedade ser organizada, para o bem da coletividade. Existem as leis, a lei de César, que nós falamos da outra vez aqui. Essas leis humanas, né, que eu chamo de as leis de César, elas são elaboradas conforme as características culturais dos países, de cada país, de cada comunidade. Agora, a lei de Deus não, as leis de Deus estão expressas em nossa consciência. E apesar de ternas e imutáveis, elas são compatíveis com o nosso grau de adiantamento, conforme os Espíritos esclarecem lá na questão 621. A justiça divina, na justiça divina, o juiz e as leis estão na própria consciência. E a nossa felicidade e progresso não depende do exterior, mas sim das condições íntimas que cada um atingiu na escada evolutiva. Somos os únicos responsáveis pela nossa realização. Esse é o grande efeito consolador da doutrina espírita. Porque Jesus ressignifica Deus, aquele Deus que pune, que condena, que joga no fogo eterno, porque você é pecador. Jesus diz: esse Deus não existe. Deus é só amor. Todos os enfrentamentos que nós levamos na vida são resultado das nossas ações. E Deus é tão maravilhoso que Ele vai nos dar quantas oportunidades nós precisarmos para a evolução. Então nós vamos encarnar, reencarnar, encarnar de novo, até que a gente cumpra a nossa missão, até que a gente quite as nossas promissórias com Deus. Kardec pergunta lá para os Espíritos, na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus não está escrita na Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens, cada um com a sua ideologia, com a sua filosofia, sabe? Você tem a Bíblia de Calvino, você tem a Bíblia de Lutero, você tem a Bíblia da Igreja Romana, cada um dentro das suas, né? Das suas percepções, do seu entendimento, da sua realidade cultural. Mas quando Kardec pergunta aos Espíritos onde está escrita a lei de Deus, os Espíritos explicam com duas palavras: na consciência. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. A gente pode até fazer errado, mas a gente sabe o que está fazendo. Essa é a lei do livre-arbítrio. Essa é a condição que Deus deu. Os Espíritos nos intuem, eles tentam nos orientar. Quantas vezes a gente faz uma coisa e depois fala assim: caramba, eu pensei em fazer diferente e não fiz. São os Espíritos, aqueles Espíritos amigos, nosso anjo da guarda, que está tentando nos orientar para que a gente não cometa nenhum deslize, e a gente acaba cometendo, porque nós temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio, eles nos intuem, eles nos orientam, mas eles jamais vão interferir se a gente não pedir e aceitar. Nós temos o livre-arbítrio. Mas a grande mensagem é que toda vez que a gente errar, vai ser nos dada a oportunidade de corrigir. Então, nossa construção, da nossa encarnação, da nossa evolução, é no sentido de alimentar espiritualmente a nossa condição de justiça, de respeito, de paz. Herculano Pires é um escritor espírita, inclusive aqui na casa nós usamos os livros dele para estudo. É um grande estudioso da doutrina espírita. Ele diz que a ideia de Deus é inata no homem e o império é a perfeição. Olha só que maravilha. O projeto de Deus para cada um de nós é a perfeição. Nós vamos levar milhares de encarnação para chegar a isso, mas um dia nós vamos ser espíritos de luz. A lei de Deus está escrita na consciência do homem, como a assinatura do artista está na sua obra. Está tudo guardadinho. Mesmo para aqueles irmãos que estão numa situação
mais inferior no sentido da evolução, em algum momento essa chama vai aparecer, vai ressurgir. Sabe aquela fogueira que se apaga e no outro dia de manhã você vai lá e tá aquela... É daquele jeito que funciona. Se você for lá e assoprar, ela volta. É assim que a gente tem que alimentar a nossa fé. Deus está na consciência. Deus está dentro de nós, de cada um de nós. E nós temos que fazer o exercício da fé. Né? Exercitar, assoprar essa chama. E ela vai reavivar. E a gente vai melhorando. Vai melhorando, vai melhorando. Através da prece, através dos bons pensamentos, filtrando os pensamentos. Uma hora a gente chega lá. Vamos falar agora da fome de liberdade, lá no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, que é o capítulo da lei de liberdade. Kardec pergunta na questão 843, o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Se tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Imagina, se a gente não pudesse controlar os nossos desejos. Eu quero fazer isso, eu não quero, né? Nós seríamos máquinas, né? Então, liberdade significa isso. É o direito de agir segundo a sua própria vontade. Ou livre-arbítrio, né? Nós estamos falando aqui de espiritismo. Desde que pessoas e instituições não sejam prejudicadas. Que aí nós temos livre-arbítrio, mas se a gente vive numa sociedade que tem leis, nós temos que respeitar as leis dessa sociedade. Se essas leis não nos agradam, a gente luta para mudar ou a gente muda de lugar. É isso? Agora, os Espíritos esclarecem lá no Livro dos Espíritos que não existe liberdade absoluta. Liberdade é relativa. Porque todos nós precisamos um dos outros. Tanto os pequenos como os grandes. Então, o limite da liberdade individual está restrito à liberdade do outro. Né? Aquela história, quando o meu direito acaba quando eu começo do meu vizinho. É mesmo? Então, a adequada compreensão desse teor de ideias, ele nos ensina a agir corretamente nos diferentes níveis do relacionamento humano. Né? Então, essa liberdade, ela tem que ser alimentada sabendo que nós temos os limites. Agora, a liberdade de consciência, essa nos transforma em pessoas melhores, aptas em pôr em prática a lei de justiça, de amor e caridade, se a gente fizer essa escolha. Né? Se a gente fizer essa escolha, usar a nossa liberdade de consciência para a nossa reforma íntima, que a gente tenha no coração esse desejo da prática da lei, da justiça, de amor e caridade, nós daremos um grande passo na nossa evolução. Né? Porque todos os homens são iguais. E todos foram criados com o mesmo fim. O de progredirem sempre, até atingir a perfeição. Kardec fala isso o tempo todo nas obras. Né? Que o projeto de Deus para todos nós é a perfeição. Cada um no seu tempo, cada um no seu processo evolutivo, cada um no seu estágio evolutivo. É aí que a gente tem a explicação, porque algumas distâncias, né? Algumas distâncias culturais, algumas distâncias sociais. Mas Kardec nos alerta que as desigualdades sociais não são obras de Deus, e sim do homem. E como tal, elas desaparecerão à medida que o egoísmo e o orgulho desapareçam também. Ou seja, os Espíritos deixam claro que o fim, ou pelo menos a diminuição, né, das desigualdades, é tarefa de todo aquele que segue o divino exemplo, o exemplo de Jesus. Amar ao próximo com a ti mesmo. Todos nós somos filhos de Deus,
e, portanto, somos irmãos. E nós devemos amar, nos respeitar, nos ajudar. Devemos servir em nome da fraternidade. A fraternidade também é uma construção espiritual. A partir do momento que a gente desenvolve a fraternidade na nossa mente, nas nossas atitudes, a gente está fortalecendo essa nossa construção espiritual. Então, por sermos filhos de Deus, a fraternidade deve reger as nossas ações. Porque pela fraternidade, e aí a gente fica... A ideia sempre, eu sempre digo que eu vejo nos estudos do Espiritismo uma atualidade muito grande. Kardec, principalmente no capítulo das leis morais, que o livro dos Espíritos é dividido em quatro, mais na frente eu vou explicar isso para vocês. Mas tem o livro das leis morais. As leis morais, eles são um tratado para o nosso exercício da cidadania. Deixa muito claro. Então ele fala aqui, pela fraternidade desaparecem todos os preconceitos, os quais têm se constituído através dos tempos em sérios entraves ao progresso real da humanidade. O preconceito atrasa a sociedade. O preconceito embrutece a sociedade. O preconceito é falta de Deus no coração. É falta de entender a proposta de Jesus. A fraternidade como lei universal precisa ser cada vez mais estreitada entre todas as criaturas. E ao espírita cabe empenhar-se para a concretização disso no seio da humanidade, mediante o exercício constante do bem e do amor. Você tem fome de quê? Essa é uma pergunta, essa faz parte de uma das mais famosas músicas do Titãs, né? Aí da década de 80. A pergunta é instigante e nos leva à reflexão. Viemos ao planeta essencialmente para progredir. O projeto de Deus para todos é a perfeição. Com o progresso espiritual conquistado, efetivamente conquistado, todas essas nossas fomes estarão satisfeitas. A fome de paz, de respeito a todos, de solidariedade, de justiça social, de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Aí essa fome de comida não vai mais existir, da gente conseguir conquistar isso aqui. Eu vou voltar. Kardec dividiu a codificação do Livro dos Espíritos em 4 livros. Então, o primeiro livro fala das causas primárias, o segundo livro fala do mundo espírita e dos espíritos. O terceiro livro fala das leis morais e o quarto livro fala de esperanças e consolações. Agora, o capítulo das leis morais, ele elabora questões que são realmente esclarecedoras para o bom exercício da fé, do cristianismo e da cidadania. É a melhor forma de alimentar a nossa evolução em comunidade. Porque a gente não consegue viver isolado. Nós precisamos uns dos outros. Mesmo aquele que decide ficar lá dentro do mato sozinho, uma hora ou outra ele vai precisar de alguém. Por algum motivo. Ou para completar a ração dele lá, o alimento, ou se ele tiver algum problema de saúde. Não tem jeito, não dá para viver sozinho. Como dizia o poeta. Né? E Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. João capítulo 6, versículo 27 a 36. Jesus fala: eu sou o pão da vida. Jesus nos propõe
que nos alimentemos da sua proposta, do seu divino exemplo. E ele deixou muitos, né? E todos eles em direção a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E esse é o grande lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Nós estamos aqui para servir, para ajudar, para praticar. A paz, o respeito a todos, a solidariedade, a justiça social, liberdade, igualdade e fraternidade. Essa é a lição que os Espíritos nos deixam através de Kardec. E aí a gente tem que ficar atento, né? Quando Jesus falava vigiai e orai, muitas faltas que cometemos, elas nos passam despercebidas, né? Então, Santo Agostinho deixou um conselho que a gente, se vasculhássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quanto erramos em nossos atos, né? Santo Agostinho propõe que ao final do dia, na hora que a gente for fazer a nossa prece, que a gente faça um balanço do dia, todo dia. O que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de ruim? Então, se eu não fiz nada, que é para você começar a educar o seu cérebro para elaborar. Porque a oportunidade de você fazer o bem, ela aparece toda hora para você. Mas às vezes, por nossa invigilância, a gente acaba não percebendo. Mas se você percebeu 2 minutos depois, você está evoluindo. Se você não percebeu e passou batido, você tem que orar mais. Tem que pedir mais ajuda aos espíritos. Mas se você começou a perceber, quando você fala uma palavra que desagrada alguém, quando você tem uma atitude que pode incomodar alguém, quando você percebe que fez isso, você está evoluindo. Quando você faz automaticamente sem perceber, aí você tem que fazer isso que Santo Agostinho pede: vasculhar frequentemente a nossa consciência, para que a gente comece a educar. Tudo é educação. Sem educação não existe nada no planeta, nada. Inclusive o bom desenvolvimento da fé cristã. Quando você vai educando o seu pensamento para que ele se transforme num filtro, para que você consiga dominar os seus maus instintos, o teu cérebro ele começa a ser educado e ele começa a dizer: ó, isso não é para você, isso aqui não é. E você começa a dizer: não, eu não quero isso. Às vezes vem uma palavra, uma observação negativa e ele passa aqui pelo filtro antes de verbalizar, você já breca. Você está evoluindo. Esse é o processo. É de educação das suas tendências, né? Assim que nós vamos dominar aquilo que Kardec pede, assim que nós vamos dominar as nossas más tendências, com o exercício e com a educação dos nossos filtros, né? Nós temos vários filtros que são a visão, a audição, o olfato. Isso tudo são filtros. Isso tudo manda informação para o nosso grande computador. E se nós educarmos esse computador para ele elaborar resultados positivos para a gente começa a evoluir. A gente começa a evoluir, não. A gente melhora a nossa evolução, porque evoluindo a gente sempre está. A gente melhora a qualidade da nossa evolução. Kardec, lá em Obras Póstumas, no capítulo do Caminhar Gradual do Espiritismo, o capítulo, ele diz: aos que desfalecem, diz ele, coragem, e como esperança suprema, permite entrever, até aos mais ingratos, um ponto de chegada, um ponto salutar, o caminho demarcado pelas reencarnações. Isso seria a grande consolação. Sabe, nós vamos conseguir. Nós estamos na nossa melhor encarnação. Todos nós estamos na nossa melhor. E ninguém regride.
o máximo, você fica estagnado. Agora, regredir não. Agora, se nós nos propusemos, irmãos, ali que numa segunda-feira, fria, para ouvir a doutrina espírita, é que nós estamos caminhando. Nós somos diferenciados. Nós não somos melhor que ninguém, mas nós somos diferenciados. Porque nós estamos nos esforçando. E nós podemos ser exemplo para a comunidade, para os filhos. É tão bom ver quando tem adolescentes aqui dentro da casa. É bom isso, porque isso é a renovação, é um processo, sabe? É Cristo revivendo. Então, Kardec, lá em Obras Póstumas, mais uma vez diz que nós temos essa promessa de Deus, através de Jesus, de que a chegada vai ser um ponto salutar. Esse é o caminho demarcado pelas reencarnações. É para isso que a gente reencarna. A gente reencarna para evoluir, para melhorar. Alimentar a fé em Cristo deve ser um exercício diário. É a fisioterapia da fé. Né? Quando a gente fica muito tempo acamado por alguma lesão, alguma coisa, depois, para voltar a recuperar seus movimentos, você precisa fazer fisioterapia. Senão o seu membro atrofia. E a fé é a mesma coisa. Se você não fizer exercício diário com ela, ela atrofia. E você se torna uma pessoa amarga, uma pessoa que só vê coisas ruins. A fé, ela nos alimenta de otimismo. Entendeu? A fé nos alimenta de coragem para os enfrentamentos das vicissitudes. Porque aqui não é um planeta de provas e expiações. Nós não viemos aqui para ser felizes o tempo todo. Mas nós podemos ter momentos felizes. E temos que aproveitá-los muito. E estar preparados para as dificuldades, que elas virão de tempos em tempos. A natureza, olha o que acontece com a natureza. A natureza é linda, maravilhosa, a perfeição. Né? Eu acho impossível alguém não acreditar em Deus quando olha para uma árvore florida, com passarinhos. Como é que o cara não acredita em Deus, gente? Aquilo ali é a perfeição. Tudo se encaixa. E de vez em quando o planeta bagunça, sabe? Tem catástrofe. E com a gente é a mesma coisa. Está tudo bonito, está tudo belo, maravilhoso, e de repente vem uma coisa e te dá uma derrubada. Mas se você estiver sustentado na fé, né? Tem até a música lá dos católicos que eu gosto, segura na mão de Deus e vai. Vai, porque você vai sair. E os enfrentamentos, as dificuldades, elas são elixir para a nossa encarnação. Elas nos tornam mais fortes. Então a fisioterapia da fé é necessária para o nosso fortalecimento rumo à evolução. É importante que fiquemos atentos. Seguir o que o Pai pediu, vigiai e orai. Muito obrigado, força, coragem e fé. Vai passar. Daqui a pouco a gente vai estar sorrindo. Agora, depois de escutar toda essa palestra, fez tão bem, com certeza, para todos nós. Foi uma reflexão maravilhosa, né? Nós vamos ao passe. Então, sentem-se confortavelmente. De preferência, fechem os olhos. Fiquem conectados com o seu coração, com a espiritualidade, aproveitando esse momento de entrega. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido,
ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Agradecemos a espiritualidade por esse momento do passe, por essa energia maravilhosa que recebemos, que nos faz tão bem, né? Nos enche de amor, de vontade de viver, e saímos daqui recarregados, né? Então, que a gente possa voltar para casa refletindo sobre tudo que nós ouvimos aqui, tudo que nós aprendemos. Que assim seja. Então vamos lá para esse final, agradecendo a todos pelo silêncio respeitoso. Senhor Deus, Mestre Jesus, a todos os irmãos da espiritualidade superior que nos regem, que nos intuem, que nos guiam, agradecemos por mais uma noite de estudos e trabalhos realizados na casa, que possamos regressar aos nossos lares fortalecidos, renovando cada vez mais nossa fé, nossa esperança, para o desempenho de nossas atividades diárias, também trabalhando o nosso campo de proteção, nosso campo também de atuação. Agradecemos por mais essa noite. Obrigado, Jesus. Fica conosco, que assim seja. Então, gratidão. Obrigado, Júlio, pela palestra. Uma boa noite a todos e sigam na paz do Mestre Jesus. Gratidão.